Conhecida como a hiena de Auschwitz, por conta dos risos que dava enquanto torturava os prisioneiros sob sua guarda, Irma Ida Ilse Grese desempenhou um papel cruel e brutal como guarda feminina nos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Sua implacável crueldade e falta de empatia a tornaram uma figura infame no contexto do Holocausto. Neste vídeo, mergulharemos na vida de Irma Grese, desde sua infância modesta em uma pequena vila alemã até sua entrada na SS, e sua nomeação como supervisora em Auschwitz-Birkenau, onde ela participou de atos de violência extrema contra prisioneiros inocentes. Também falaremos sobre seu julgamento nos tribunais de crimes de guerra em Nuremberg e o legado de suas ações. Como figura sombria da história, o caso de Irma Grese continua a ser objeto de análises e debates sobre a natureza do mal e a responsabilidade individual durante tempos de guerra. Então, venha conosco em uma jornada para entender a história desta figura infame da Segunda Guerra Mundial e conhecer os eventos que cercaram sua vida. Antes de prosseguirmos, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para deixar seu like, comentar e compartilhar o conteúdo. Essas interações são essenciais para ajudar o YouTube a divulgar o vídeo para mais pessoas. Agradeço desde já pelo apoio. Irma Grese nasceu em 7 de outubro de 1923, na pequena vila de Wrecken, localizada na região de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, no norte da Alemanha. Ela era a segunda, em uma família de 5 filhos. Seu pai, Alfred Grese, trabalhava como agricultor, enquanto sua mãe, Berta Grese, era dona de casa e cuidava das atividades domésticas. A família vivia em uma área rural. Sua mãe tirou a própria vida quando Irma tinha 13 anos, após seu pai ser pego tendo um caso com outra mulher. Como era comum nas comunidades rurais da época, Irma ajudava nas tarefas domésticas e nas atividades agrícolas, como cuidar dos animais e trabalhar na lavoura. A vida em uma região rural durante os anos de entreguerras não era fácil, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha, culpada pelo conflito, foi punida severamente por meio do Tratado de Versalhes. Durante sua adolescência, a Alemanha estava passando por um período de crescimento do Partido Nazista e do regime autoritário de Adolf Hitler. O regime nazista tinha uma forte presença em várias esferas da sociedade, incluindo escolas e organizações juvenis, como a Liga das Moças Alemãs, conhecida como a Bund Deutscher Mädel. A Liga das Moças Alemãs era uma organização nazista para jovens do sexo feminino e tinha como objetivo moldar a juventude de acordo com a ideologia nazista. Essa organização promovia valores nacionalistas, militarismo, lealdade a Hitler e a supremacia da chamada raça ariana. Não há muitos registros sobre a fase escolar de Irma, mas sabe-se que ela abandonou a escola aos 15 anos e começou a trabalhar como aprendiz de enfermagem em um hospital local. Há quem diga que esse hospital, na verdade, era um sanatório que tratava dos soldados da SS, uma organização paramilitar ligada ao Partido Nazista e a Adolf Hitler. É importante lembrar que a adolescência de Irma Grese não justifica nem desculpa suas ações posteriores. Ela era responsável por suas escolhas e comportamento, e suas ações nos campos de concentração foram resultado de sua adesão à ideologia nazista e de sua crueldade inerente. Devido ao envolvimento de sua família no Partido Nazista e a sua participação na Liga das Moças Alemãs, Irma Grese se tornou uma candidata potencial para trabalhar na SS. Ela foi selecionada para se juntar à organização em 1942, aos 18 anos, e começou a trabalhar como guarda em campos de concentração nazistas, contrariando a vontade de seu pai, que por conta disso a expulsou de casa. O primeiro local onde Irma iniciou suas atividades macabras foi no campo de concentração de Ravensbrück, localizado a cerca de 90 quilômetros ao norte de Berlim. Ela foi recrutada para trabalhar como guarda. Ravensbrück era um campo de concentração destinado principalmente a mulheres, e era conhecido pela sua brutalidade e condições desumanas.
Como guarda em Ravensbrück, Irma Grese supervisionava prisioneiras e estava envolvida em ações cruéis contra elas. Seu comportamento implacável chamou a atenção de seus superiores, sendo promovida e posteriormente transferida para um campo de extermínio. O campo de concentração de Ravensbrück não tinha câmaras de gás para a execução em massa de prisioneiros, como acontecia em outros campos nazistas, como Auschwitz-Birkenau. Ravensbrück foi principalmente um campo destinado a prisioneiras mulheres e crianças, embora também tenha abrigado outros grupos de prisioneiros ao longo do tempo. No entanto, isso não significa que não tenham ocorrido mortes e execuções em Ravensbrück. O campo era notório pelas condições desumanas, trabalho forçado exaustivo, experimentos médicos cruéis e punições severas impostas pelos guardas nazistas. Muitas prisioneiras morreram de fome, doenças, exaustão e outras situações que não é possível nem comentar neste vídeo, dada a tamanha brutalidade. Em março de 1943, após trabalhar como guarda no campo de concentração de Ravensbrück, Irma foi transferida para Auschwitz. Ela foi designada para supervisionar os prisioneiros no campo de concentração e campos anexos. Ela participava das seleções dos prisioneiros que chegavam ao campo. Essas seleções determinavam quem seria enviado para trabalhos forçados e quem seria encaminhado para as câmaras de gás e exterminado. Ela estava envolvida no processo de encaminhar milhares de pessoas para a morte nas câmaras de gás de Auschwitz-Birkenau. Além disso, Irma também supervisionava o trabalho forçado dos prisioneiros, onde eram submetidos a tarefas exaustivas, como construção, limpeza, trabalho em fábricas e outras atividades destinadas a beneficiar a máquina de guerra nazista. Assim como em Ravensbrück, Irma Grese aplicava punições severas aos prisioneiros que desobedeciam ou infringiam as regras do campo. Ela era conhecida por sua brutalidade e falta de empatia em relação aos prisioneiros, e não hesitava em aplicar castigos físicos, espancamentos e humilhações. Ela também se fazia presente durante experimentos médicos cruéis realizados em prisioneiras. Os nazistas conduziam experimentos desumanos e torturavam vítimas indefesas, muitas vezes sem anestesia e sem qualquer consideração pelo sofrimento humano. Irma sentia prazer nessas atrocidades e gargalhava enquanto infligia sofrimento aos prisioneiros. Sua crueldade implacável e falta de empatia revelam a profundidade da maldade humana quando alimentada por ideologias extremistas. É inquietante pensar como alguém pode encontrar alegria no sofrimento alheio. Isso mostra o quão terrível pode ser a corrupção da mente e do coração humano. Sua crueldade implacável, comportamento sádico e abuso de poder a tornaram uma figura temida pelos prisioneiros em Auschwitz. Seu envolvimento direto em ações de violência e seu tratamento desumano dos prisioneiros a destacaram como uma das mais notórias Aufseherinen nos campos de concentração nazistas. Após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, Irma Grese foi capturada pelas forças aliadas e posteriormente julgada por crimes de guerra e crimes contra a humanidade nos tribunais de Nuremberg. Durante o julgamento, Irma negou ter cometido crimes e atos cruéis contra os prisioneiros nos campos de concentração. Ela tentou se retratar como uma pessoa compassiva e justa, afirmando que agiu de acordo com as ordens superiores e que apenas cumpria seu dever como guardiã. No entanto, vários sobreviventes do campo de concentração testemunharam contra ela, apresentando detalhes horríveis de suas ações cruéis, abusos e violência extrema contra os prisioneiros. Suas ações sádicas e seu comportamento brutal ficaram amplamente documentados pelos depoimentos de testemunhas durante o julgamento e chocou todos os presentes.
Apesar de suas negações, as evidências apresentadas durante o julgamento foram esmagadoras, e Irma Grese foi considerada culpada pelos crimes imputados a ela. Em 13 de dezembro de 1945, com 22 anos de idade, ela foi condenada à morte por enforcamento. Antes da execução, Pierre Poin, o carrasco, se encontrou com Grese para calcular a gota necessária para quebrar seu pescoço. Ele escreveu sobre ela: "Quando terminamos de anotar os detalhes dos homens que foram ordenados a trazer Irma Grese, ela saiu de sua cela e veio em nossa direção rindo. Ela parecia tão bonita quanto uma menina que alguém poderia desejar conhecer." Irma tinha 1,65 m de altura e pesava 68 quilos. Pierre Poin escreveu sobre a execução de Grese na manhã seguinte, abre aspas, "Subimos as escadas até a cela. Os condenados estavam esperando. Um oficial alemão na porta que dava para o corredor abriu a porta e nós passamos pela fila para a câmara de execução. Os oficiais se levantaram em sentido e eu entrei no corredor e chamei Irma Grese. Os guardas rapidamente fecharam as grades em todos os 12 orifícios de inspeção e abriram a porta. Irma saiu. Ela foi levada para a forca por volta das 9h34 da manhã do dia 13 de dezembro de 1945 e depois foi arrastada sobre um giz branco, feito no chão em forma de X. Um boné branco foi colocado em sua cabeça e ela pronunciou Schnell antes de ser mergulhada para a morte, com o médico declarando-a morta instantaneamente. Era evidente que ela era uma mulher brutal e bárbara, com apenas 22 anos quando foi executada por cometer crimes contra a humanidade nos piores lugares da Terra. Ela se sentia em casa dentro dos campos de concentração e, junto com seus cachorros, aterrorizava as pessoas inocentes que se encontravam em Auschwitz. A vida de Irma Grese é um exemplo sombrio da maldade humana manifestada durante o Holocausto nazista. Sua história serve como um trágico lembrete das consequências do ódio e fanatismo nas diversas esferas da sociedade, alertando-nos sobre os perigos de ideologias extremistas e do abuso de poder. Para mais conteúdo como esse, se inscreva no canal e me apoie com um like.